Olá, aqui é o professor Tiarão Borba. Vamos conversar um pouquinho sobre educação, especialmente educação integral. Quando a gente fala em educação integral, a gente tem que ter em mente dois aspectos. Uma é a educação integral para a formação integral do indivíduo. Outra é a educação em tempo integral. Vamos até a questão da educação integral do ponto de vista teórico. Isso não é uma novidade. Se a gente pegar os teóricos da educação brasileira e teóricos internacionais, eles já falavam isso lá desde o início do século XX, já existiam iniciativas aqui no Brasil de tentar implementar isso na prática desde a década de 1930. O patrono da educação brasileira, Paulo Freire, vai nesse sentido de uma educação integral. O que que é? É você promover uma atitude educacional em prol da formação do estudante, que ele entenda o nexo da realidade de uma maneira total, totalizante e integral. Quer dizer, se a gente tem um conhecimento repartido, quer dizer, fragmentado, exemplo, português, matemática, história, geografia, filosofia, a ideia é que quando isso vai sendo repartido, mas no ambiente escolar isso vai sendo trabalhado de uma maneira que essas realidades dessas disciplinas possam conversar entre elas, você vai dar um sentido de unidade e formar um ser humano integral, pronto para a vida cidadã, a vida em uma perspectiva humanista, na vida em sociedade e também para o mercado de trabalho. Também isso é uma perspectiva da sociedade capitalista, você não tem como fugir da preparação para o mercado. Então, esse era o aspecto da educação integral, a formação do ser humano. A educação em tempo integral tem a ver com você passar mais de um turno na escola, né? Normalmente, o turno da manhã e da tarde, e o aluno ali ter sua experiência educacional aprofundada. Isso também é uma novidade? Não, isso foi tentado, principalmente nos governos Lula e Dilma, através do programa Mais Educação. Não sei se vocês tiveram essa experiência na educação pública. E o que que acontecia? Ele era basicamente um indutor, né, de uma agenda educacional da escola em tempo integral. É legal? É lógico que é interessante, mas tem muitos desafios. Porque você pensa primeiro uma ideia de ser humano, lá na perspectiva teórica da educação integral, passa isso para os currículos e você tem a implementação prática. Obviamente, se você não estuda numa escola de tempo integral, quer dizer que você não vai ter uma educação integral? Não, você pode ter uma educação integral mesmo em escolas de meio período. Mas quando você tem uma escola, em tempo integral, se você passa mais horas na escola, a possibilidade de você potencializar atitudes educacionais na escola em prol da formação do ser humano integral é muito maior, não é? Agora, qual é o problema disso? No programa Mais Educação, você tinha um programa ainda incipiente, às vezes com falta de estrutura, mal remuneração dos profissionais que iriam implementar o programa, então a prosperidade desse programa não funcionou. O que que é o desafio, por exemplo, nessa agenda desse século XXI, ou especialmente dessa década, que se fala tanto em educação em tempo integral, principalmente nas escolas do ensino médio? Qual que é o grande desafio? Muitas vezes o aluno faz a opção, mesmo tendo a disponibilidade na sociedade, de não estudar numa escola em tempo integral. Por quê? Porque ele precisa trabalhar. Então, a gente não pode resolver os problemas da educação somente pela educação. O que que você precisaria, fazer para que ampliasse o número de alunos na escola de tempo integral? Primeiro, a estruturação das escolas, com professores, salário decente para os professores, perspectivas de uma organização curricular, bem orientada, bem organizada para isso. E, além de tudo isso, você tem um sistema de proteção social muito mais robusto, especialmente porque a gente vem desde 2015 com aprofundamento de crises econômicas, aumento da desigualdade social, aumento do desemprego. Então, a necessidade das famílias que procuram o serviço público de educação é muito maior. E, ao mesmo tempo, apesar de elas buscarem o serviço público, não quer dizer que eles estejam com o dinheiro sobrando porque já não está gastando no setor privado, muito pelo contrário, escolhem, às vezes, um meio período, os alunos, para poderem trabalhar e complementar a renda familiar. Então, a grande questão é o seguinte: você tem que fazer uma estruturação dentro da educação básica, né? Isso passa pelo MEC, em conversas com
os estados e municípios, porque os estados e municípios que cuidam da educação básica e também porque prestam os primeiros serviços de assistência, seja a assistência social, que é importante para o aluno se manter na escola, com os programas sociais, que tomaram que sejam mais robustos, e também a questão da atenção também, saúde, etc., que também causa um gasto para os municípios e eles precisam de uma ajuda maior do governo federal. Obviamente, a gente teve uma reformulação do Fundeb, vai ter uma entrada de dinheiro na educação maior, né, com participação da União, mas mesmo assim, não sei se isso será suficiente para a implementação de um ensino médio de qualidade, com estruturação de bons salários para os professores, até porque os estados ainda são vacilantes em pagar até o piso nacional, então isso é crucial. Ah, Tiago, por que você está falando dos professores? Gente, educação tem duas bases fundamentais: aluno e professor. Se não tem aluno, não tem escola. Se não tem professor, também não tem escola. Então, são as duas pontas que precisam ser atendidas de maneira satisfatória e depois vem toda a estrutura educacional para dar esse aporte. Então, são as duas pontos que a gente precisa saber de como lidar e prover sustentação para que o sistema educacional continue operando. Então, pense nisso, pense com as ciências humanas.